Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Gestão. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um amigo, parceiro e um dos profissionais que eu mais admiro no mercado imobiliário já há muitos anos. Seja muito bem-vindo, Marcelo Moreira, da CMO Construtora. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Glauco. Olá a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra aqui. Acho que a gente vinha conversando aqui antes de começar, a nossa amizade já muito antiga, né? Desde o início do Facilita, antes até de chamar Facilita. Sim. Então, para mim, realmente é um prazer estar aqui participando do podcast e a gente conversar e compartilhar um pouco dessa história aí que esse mercado imobiliário que a gente já vive nele há muito tempo, né? E vamos lá. Perfeito. Pronto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Papo de Gestão, a gente sempre gosta de reforçar que é um conteúdo muito papo reto, direto, e o principal objetivo aqui, Marcelo, eu sei que você tem uma trajetória enquanto empreendedor do mercado imobiliário, já passou por várias fases econômicas, vários projetos em empreendimentos imobiliários, então o objetivo aqui é para você compartilhar, principalmente porque, na minha opinião, o Marcelo e a CMO têm um sucesso muito constante. Eu estava até refletindo ontem sobre essa admiração que eu tenho por você e pela CMO, e é como se fosse uma batida de coração que vocês vêm há tantos anos fazendo ali os mesmos ritos, no sentido de frequência de lançamentos, no sentido de relacionamento com as imobiliárias, bom relacionamento com os incorporadores, é uma trajetória muito consistente que a CMO faz, né? Então eu gostaria que você, nesse nosso bate-papo nosso, compartilhasse, né, com outros incorporadores, porque eu acredito que o seu aprendizado, a sua visão, as suas opiniões, e fique à vontade aqui, tá? Tá bom. Pode falar rasgado o que você acredita que seja correto, com o objetivo final de realmente trazer um conteúdo relevante para o nosso público, né? Principalmente gestores e diretores de incorporadoras e loteadoras, né? Ok. Para a gente iniciar, conta para a gente aí quem é o Marcelo Moreira, se você Legal. puder falar como se fosse um apresentador, quem é o Marcelo, Tá bom. qual que é a sua trajetória Você está como pai já? Pai de dois meninos, um menino e uma menina maravilhosos, né? Uhum. Eu tenho 38 anos, Perfeito. sou de Goiânia, sou engenheiro civil, sou formado em engenharia civil, formei aqui na UFG, já tenho aí 15 anos de formado. Agora, a trajetória como engenheiro foi, como muitos engenheiros, foi diferente, né? A gente acaba se transformando na profissão. Bom, acho que até antes de falar da minha carreira, mas acho legal também contar que enfim, a empresa a CMO, né, que eu sou sócio, é uma empresa familiar, então eu cresci na construção civil, né? Então eu tenho 38 anos e a CMO também tem 38 anos. Nós dois somos de 86. Eu sou o irmão mais velho porque eu sou de fevereiro e a CMO é de setembro. Então a minha vida foi crescer dentro de uma família engenheira, porque meus pais são engenheiros. Curiosidade, meu pai e meu irmão também são engenheiros civis. Então, você também tem essa veia da engenharia na família, né? Sim. Meu pai é engenheiro civil e minha mãe é engenheira eletricista. Então, eu cresci dentro de uma família de engenheiros e meu pai, como empresário, fundou a empresa e minha infância toda foi num canteiro de obras. Eu brincava na obra quando era criança, ia para lá. Então, cresci dentro da empresa. Então, eu vi a CMO anterior, ainda como Moreira Hortense, depois CMO, crescer, evoluir. E eu passei por essa transição lá dentro também, né? Então, logo que eu comecei a fazer engenharia civil, ainda no primeiro ano de faculdade, eu já comecei a estagiar na empresa e passei por todos os departamentos ali de suprimentos, departamento de obras, financeiro, contabilidade, atendimento ao cliente. Depois, quando formado, ainda passei um tempo em São Paulo, fazendo pós-graduação. Fiz uma pós-graduação no INSPER, e aí nessa época eu pude trabalhar em outras empresas também, como engenheiro, e aí evoluir também como profissional, tendo uma visão fora da CMO. Depois disso eu voltei para Goiânia ali, já como sócio do meu pai, foi bem na transição de Moreira Hortense para CMO, e aí também passei por outros departamentos como gerente financeiro, contabilidade, e aí sim fui cair na área da vendas, né? Vendas e marketing, e aí dali para frente virei corretor de imóveis, né? Então eu já tenho aí 14 anos de área comercial e marketing, e hoje eu sou corretor de imóveis e engenheiro também. Tenho Cresce com muito orgulho. Então a minha trajetória na empresa tem essa passagem por diversos departamentos, essa evolução. Fui engenheiro de obra por um bom tempo também,
Então acaba que isso me permitiu na área comercial ter uma visão muito ampla do negócio, né? Eu conheço todo o ciclo do processo, trabalhei em todos os departamentos, participei de implantação de sistema, de RP lá na CMO lá atrás, eu completo 20 anos de empresa esse ano, então tive assim, uma visão muito grande e isso me formou como profissional, né? Para chegar até aqui onde eu estou. Hoje eu sou diretor comercial. Então, acho que tentei dar uma passada aí da minha trajetória pessoal, né? Sou pai, tenho 2 filhos maravilhosos, minha esposa é incrível. Massa. Amo minha família também. Bacana. Que legal. Fico muito feliz aí com a trajetória. O seu pai, o Moacir, também. Exatamente. Sensacional, né? Acho que ele é o patriarca que trouxe todos os valores também para a CMO. Assim, falar da minha família eu falo com muita facilidade porque sou apaixonado neles. Eu sou sócio do meu pai e do meu irmão, então é muito fácil falar de quando a gente tem uma ligação muito forte, nós 3 estamos sempre muito unidos. Meu pai é o fundador, né, Moacir, meu irmão é o Marco Aurélio. Hoje a nossa divisão de gestão, nós somos 3 diretores da empresa. Meu pai é diretor geral, ele tem uma visão mais ampla do negócio. Eu sou diretor comercial e o meu irmão é diretor técnico e diretor financeiro. Então a gente divide as diretorias. Perfeito. E aí, claro, uma equipe de gerentes fantástico junto com a gente, são 9 gerentes, mais os engenheiros de obra que tocam uma unidade, né, de produção, que é praticamente um cargo de gestor ali dentro, tamanho é o volume de pessoas e orçamento, que aí também se estende aos engenheiros de obra. Então, o mérito não é de nós 3, é de uma equipe de líderes e colaboradores incrível que trabalha com a gente para tocar o nosso negócio no dia a dia. Né? Perfeito. Curiosidade, essa passagem por vários departamentos que você passou, foi algo planejado e proposital ou não? Foi natural que você foi passando em algumas áreas? Porque, de fato, ele é uma bagagem super legal que quando você está agora como diretor comercial, como sócio, você consegue ter uma visão 360. Mas foi planejado ou foi naturalmente foi essas acontecendo? Coisas são assim, um pouco ao acaso, mas meu pai, ele, como um grande planejador, porque ele é um engenheiro puro, meu pai. Eu falo que ele assim, é aqueles engenheiro raiz mesmo, porque ele toca o dia a dia como se fosse uma obra, assim. Tudo tem planejamento, tudo tem orçamento, cronograma, controle. Então nada lá na empresa é o acaso. Então eu acho que assim ele tocou a vida profissional e ele tocou a vida pessoal. Então de certa forma ele nos preparou também, sabe? Eu vejo que desde o início ele queria que a gente tivesse esse... Talvez ele já sabia tudo que ele tinha construído ali e queria também que vocês tivessem de alguma forma, não como ele construindo, mas que tivesse uma experiência geral. De certa forma ele foi nos preparando para essa vida de futuro sócio, né, e sucessão. Então, ele ia testando a gente também nos departamentos, não deixava a gente ficar muito parado numa área só. E assim, e as coisas foram acontecendo, né? De certa forma, cara, né? Sensacional, muito massa. Foi uma experiência muito importante. Meu irmão também passou por todos os departamentos, então nós 2 tivemos essa experiência de testar a empresa inteira e de ter momentos de provação, né? Legal. Então, foi bem legal também. Eu tenho 2 filhos, mas ele tem plantando 14 agora, mas eu perguntei se eles querem vir para cá trabalhar com o pai e disse que não. Mas isso é interessante. Diz que o pai trabalha muito. As coisas têm que ser naturais. Assim, meu pai nunca nos obrigou a fazer engenharia. Esse assunto nunca foi pauta de você vai fazer engenharia e trabalhar lá na CMO. Foi muito natural. Perfeito. E uma coisa que a gente até falou outro dia num outro podcast que a gente gravou, eu contei para você, que ele fez isso muito bem. Ele não falava mal da vida profissional dele em casa, né? Ele não deixava... E porque não era verdade, assim, não era mentira, né? Era verdade. Ele sempre lidou com a profissão com algo muito leve, por maior eram as dificuldades e tiveram vários momentos difíceis, mas ele sempre demonstrou amar a profissão, amar a empresa. Então a gente sempre achou legal. Desde criança, assim, conviver com isso, tudo mais. Trabalhava demais. Meu pai teve vários momentos que ele teve que viajar a trabalho. Teve uma época que ele construía fora de Goiânia. Mas isso nunca foi um peso, sabe? Perfeito. Então, para nós foi fácil gostar também. Perfeito. Legal. Marcelo, vamos lá. Sobre essa consistência da CMO. A CMO está entre as 100 maiores, né? Nesse último ranking e... Pelo que eu acompanho já há muitos anos. 10 anos. 10 anos, sempre nos 100 maiores do Brasil. Né? Então, quem quiser conhecer mais, CMO Construtora, né? .com.br, lá tem a história, os empreendimentos, toda a atuação do Marcelo. Mas, enfim, os pilares que você considera como fundamentais para conseguir ter essa consistência, essa é a minha percepção de fora, tá? A consistência seria a palavra-chave ali da CMO. É verdade. Mas quais seriam os principais pilares que você acredita que chegaram até aqui?
seja pilares do seu pai, seja a parte do comercial, enfim, só para tentar, porque eu acho que todo empresário, todo empreendedor, né, Marcelo, quer uma perenidade, quer manter uma consistência, quer às vezes tomar riscos, mas enfim, existem perfis de empreendedores que mais arriscado, com maior risco, outros preferem ser mais conservadores, mas eu queria entender aí o que foi que você considera os pilares que fizeram a Semiótica ser com tanto sucesso por tantos anos. Legal. A gente até por muito tempo, o nosso slogan era a solidez de uma marca, né? Eu acho que solidez talvez é uma tradução de consistência, né? Perfeito. E, enfim, acho que começa pelos valores da empresa, como você disse. A gente sempre prezou por valores inegociáveis, de honestidade, cuidar do nosso cliente, cuidar do nosso colaborador, valorizar as lideranças, investir na empresa, entender que a gente pensa num futuro de negócio, então nunca é a curto prazo, sempre é a longuíssimo prazo. E esses valores são muito bem plantados. A nossa cultura de gestão é muito forte na empresa. Eu aposto que se você conversar com qualquer um dos líderes e a grande maioria dos nossos colaboradores, todos vão traduzir os nossos valores da forma que a gente implanta. Tem uma cultura que já está... Exatamente. De respeitar prazo, respeitar a qualidade, de levar muito a sério o produto que a gente entrega para o nosso cliente. A qualidade para nós é assim, essencial. A gente o tempo todo fala, gente, a gente é muito bom para vender, mas a gente tem que ser melhor ainda para construir. Nós somos construtora antes de incorporadora. O que a gente entrega para o cliente é um bem muito nobre, que é a moradia, é a conquista da casa própria, é a conquista da independência financeira, se é um investidor buscando um imóvel para alugar e criar uma receita. Então, nós temos que levar muito a sério esse produto e esse momento do cliente. Então, isso é muito bem implantado na cultura do negócio e, enfim, você acaba unindo as pessoas em prol daquele fim, né? Então, enfim, esses são os valores que a gente carrega no negócio para criar uma perpetuidade. Perfeito. Mas é natural que quando você pensa de solidez de negócio, de pensar de longo prazo, existem alguns planejamentos necessários, né? Eu venho até falando muito que isso só com o tempo, só com a maturidade da empresa você adquire, e a gente já adquiriu, já tem um tempo essa maturidade, de entender aquilo que a gente é bom. Acho que muitas empresas no início, a maioria na verdade, acabam não entendendo o core do negócio e sabendo no que você realmente é bom em fazer e acaba dando tiro para tudo quanto é lado e não focando. Não é só nicho, porque a gente falar de nicho é você atuar num nicho de público, né? Mas eu digo além, assim, é entender naquilo que a sua produtividade é alta. E aí você consegue ter boas margens. E a gente já entendeu isso tem um tempo. E isso fez a gente ser mais objetivo nos nossos lançamentos, nos nossos produtos. E a gente começou a ter margens mais altas. Começou, depois de demorou muito, mas uma independência financeira maior. Demorou bastante. Mas já tem alguns anos que a gente adquiriu uma independência financeira, que isso nos permitiu também ser mais racionais nas decisões e menos emocionais. Então, assim, acho que a Semiol passou por diversas crises, né? Todas as empresas longínquas, assim, 38 anos foram muitas crises, algumas muito graves que várias empresas ficaram. E essa resiliência, né, de passar por esses momentos foi fazendo a gente ficar mais duro mesmo, né? A casca vai endurecendo. E aí, enfim, começamos a ter resultado. Depois de tantas dificuldades, hoje a gente tem lá um produto muito bem certo antes de lançar, a gente não lança qualquer empreendimento. Na hora de lançar, a gente tem orçamento fechado, então a gente não tem surpresa em custo. O nosso planejamento, eu falo que a gente se assemelha muito àquelas empresas chinesas que ficam 5 anos planejando uma obra e executam um prédio em 2 dias, sabe? Todo mundo já viu um vídeo desse na internet. Sim. Então hoje a gente fica mais tempo em planejamento do que em execução. Perfeito. A nossa obra é muito rápida, mas é porque a gente fica um tempão no planejamento ali. E a independência financeira te ajuda Total. A ter esse timing correto também. Você não está naquele desespero com água sem folha para poder fazer. Não é vender a qualquer preço, é não parar uma obra por falta de recurso. E aí você vai tendo um ciclo virtuoso do processo perfeito. Assim, sempre tem um parafuso para apertar no processo. Sim. Nada assim está 100%, mas você vai ajustando o processo de forma que você tem recurso, aí você tem funding com o banco, você ajusta seus números, seu balanço, e aí você volta para dentro da empresa, seu processo está
melhorando, a equipe vai enxugando a equipe, então sua produtividade vai aumentando. A qualidade também ajuda muito. Exato. A perenidade junto às imobiliárias, junto aos clientes finais. Aí a parte comercial, né? Então, todos esses fatores... Tem uma sigla, eu aprendi isso, foi de outra empresa, que é o MPC. O povo fala assim, qual que é o segredo de vocês? Eu falei, cara, é o MPC. É um montão de pequenas coisas que faz o negócio dar certo, né? Mas é natural que é não esquecer de nenhuma aresta, né? Perfeito. Você não pode ser bom só em venda e o produto ser ruim. Então, sim, tem que olhar para a obra. E aí... Mas que é uma engrenagem, né? Assim, as empresas são engrenagens, que essa engrenagem tem que estar toda bem ajustada. Se uma engrenagem está ruim, vai lá, ajusta ela, porque ela vai ter um impacto na frente ou atrás, né? E talvez aí um erro que eu vejo de algumas incorporadoras, já falando do lado da incorporação, é de já dar passo muito grande desde o início, né? Tá. O primeiro prédio que a CMO fez tinha 6 andares, 12 apartamentos. Só uma dúvida rapidinho. Quando você fala independência financeira, o que é independência financeira? É não ficar alavancado demais, né? Porque o mercado imobiliário, ele é alavancado. Por si só. Por si só. Você já trabalha com dívidas altas, porque os orçamentos são altos e você vai pegar um plano empresário, são vários milhões de reais. Porque capital próprio você ficaria extremamente conservador, né? Exato. Aí 100% capital próprio, você não tem volume. Beleza, você vai fazer um prédio por vez e não vai te permitir evoluir. Mas tem que ter, na nossa visão, tem que ter um equilíbrio entre capital próprio e de terceiro. A gente vê muita empresa 100% de terceiro. E aí a exposição ao risco aumenta demais. Porque o ciclo do mercado imobiliário é muito longo. Entre comprar o terreno e você ver seu lucro, porque o lucro é depois da entrega, depois de pagar o banco, depois de vender todas as unidades, é o que sobra. Então, entre comprar o terreno e ver o lucro, são 7, 8 anos às vezes. Provavelmente vai ter uma crise no meio do caminho. Se você está muito exposto a risco, 100% alavancado, tudo capital de terceiro, a chance do seu lucro virar prejuízo é muito grande. E aí a empresa quebra ou atrasa a obra para. Enfim, então você tem que ter capital próprio, né? Não dá para ficar nessa... de conseguir gerenciar o capital próprio e o funding ali para poder conseguir fazer com que isso fique dentro de um fluxo de caixa bem planejado. Exato. Não faz sentido você lançar várias obras e no fim não ter lucro, né? Faturamento é ego, o que importa é lucro. Sim. Eu não quero ser uma empresa que fatura muitos milhões e não ter resultado, né? Eu prefiro ter um lucro e ser uma empresa menor. Então, por isso é super complexo, não, Marcelo? É difícil de... Cara, o ciclo imobiliário do mercado, da incorporação é muito complexo. Eu falo assim, mas até chegar também nesse ponto que você consiga ter esses indicadores à mão... Sem dúvida, sem dúvida. Para quem está mais no início da incorporação, existe algum tipo de curso, mentoria, ou o cara tem que entrar para... enfim, não existe... Hoje já tem curso para tudo na internet, né? Sim. Com certeza tem curso de incorporação, mas eu entendo que começar menor faz sentido, para você entender o risco do negócio, né? Perfeito. Eu estava falando, o primeiro prédio nosso tinha 12 apartamentos, 6 andares. Aí o segundo prédio tinha 14 apartamentos. Aí foi assim, não foi um primeiro prédio, não foi um prédio de 30 andares, sabe? Então... os riscos acompanham o tamanho do negócio, né? Perfeito. E aí a gente foi aos poucos crescendo, assim, para chegar no volume de obra, de entrega que a gente tem, demorou muito. Hoje a CMO tem quantos lançamentos em média? A gente lança em média 2 a 3 por ano. 2 a 3 por ano. Então entrega 2 a 3 por ano, lança 2 a 3 por ano. A gente tem entre 6 a 8 obras simultâneas, assim. Atualmente a gente está com 6, mas ano que vem a gente já vai pular para 8. Então depende muito do ano, porque tem ano que é bom, aí você lança 3, tem ano que é um pouco pior, mas esse é o nosso tamanho, assim. A gente gira em torno de 6 a 8 obras simultâneas. Hoje a gente tem em torno de 500 colaboradores. Eu ia perguntar agora, 500 colaboradores? Diretos. Caramba. Representa mais ou menos 90% da mão de obra total. A gente terceiriza em torno de 10%. É uma empresa enxuta pelo tamanho do negócio, assim, porque para 6 canteiros, 500 colaboradores, contando com o escritório, não assim, são poucas pessoas para tocar isso, né? Apesar de ser muita gente, né? E VGV anual, assim, a gente lança em média aí de 300 a 400 milhões ano, e é o que a gente vende também, entre 300 a 400 milhões ano. Perfeito. Depende do ano de lançamento. Tem a equipe de vendas ali, a House, né? Hoje é um modelo muito pulverizado, mas a gente tem House, que representa mais ou menos 20% das vendas. 20%. Mas o principal volume vem das imobiliárias lançadoras que participam dos lançamentos. Tá. Atualmente a gente trabalha com a Urbis e com a MyBroker, que fazem os lançamentos da CMO. Tá. Que eles representam juntos em torno de 50% das vendas. E a outra fatia acaba ficando com as imobiliárias de mercado, que aí é mais pulverizado, né? Geralmente nos lançamentos já abre para mercado? Não. Primeiro os lançadores abre. Durante Não. Abre. O nosso modelo é aberto. Já é aberto. O nosso modelo é aberto desde o início e sempre foi assim. Todo mundo
é super de acordo com a nossa regra, porque a gente preza muito por uma regra democrática, de valorizar o corretor que trabalha. Perfeito. E, enfim, aí acaba que é a forma que a gente achou, mas vem funcionando, não tem desgaste. Perfeito. Tem tido um lançamento de sucesso, então tá dando certo. Não, você está super alinhado com as tendências, né? Eu tenho visto que o principal não é nem você centralizar demais em house, nem você também ficar 100% com as imobiliárias, até pela questão de estoque, de foco, etc. Então, meio termo, você consegue ter uma equipe mais focada, dedicada ali, e consegue ter as lançadoras, as empresas que vão trazer o maior volume ali de carteira e de divulgação. É isso aí. E construir isso com um bom produto, construir com um bom relacionamento, né? Enfim, tá. Porque, enfim, quando você lança de 2 a 3, os prédios vão ficando prontos, tem distrato no final, sempre gera remanescente. Hoje nós temos 10 empreendimentos à venda. Tá. Todos com oferta muito baixa, 10, 20, 30 unidades, mas se somar, dão 10 empreendimentos. Sim. Então, não é fácil você tá... Eu estou lançando e estou com uns para trás. Eu sempre gosto de falar assim, quando eu lanço um, eu tenho que zerar um antigo para não ir aumentando, né? Perfeito. Nem sempre dá certo, então é difícil gerar volume de negócio para tantos produtos diferentes, com bairros distintos, fases de obra diferentes. Por isso que é importante ter um relacionamento forte com muitas imobiliárias, né? Tá presente. E você sempre tem muita consistência também, né, Marcelo? Sempre você perceber, você está presente nos lançamentos, estão com os diretores de imobiliárias. Sim, faz você tem um respeito e uma credibilidade muito grande, não só junto a, entre aspas, concorrentes, né, os outros incorporadores, mas também as imobiliárias. Então, essa construção também ela é super importante para você como diretor comercial. Você não fica ali atrás da mesa no ar-condicionado, você vai no front diretamente. Eu até falo que isso foi uma experiência que eu tive que me fez adquirir essa abertura com os corretores. Porque quando a gente começou a fazer essa expansão comercial, eu ainda era gerente comercial, né, não era diretor, o mercado era fechado. Assim, todas as construtoras, pelo menos em Goiânia, trabalhavam com exclusividade mais de 10 anos. Né? E aí, para uma venda passar, tinha que passar pela imobiliária. Né? Então era assim, a imobiliária que fazia a gestão comercial, na verdade. Né? E funcionava, não é que não era ruim, dava certo, todo mundo sobrevivia assim e tal. Só que começou a crescer o volume de imobiliárias e aí, enfim, a gente percebeu que era necessário abrir o mercado. Né? A gente talvez foi a primeira a fazer isso. E quando teve esse movimento, eu que era o gerente, então era o meu telefone que tocava. Né? E aí nesse momento eu fiz foi até um trabalho bacana, eu peguei uma lista de imobiliárias, tipo assim, tinha umas 300 imobiliárias, porque era imobiliária pequena, assim, de 3, 4 corretores, tal, tinha umas maiores, mas... E treinei todo mundo, cara. Eu tinha uma apresentação padrão, assim, eu decorei a apresentação, porque tinha umas 2 horas de apresentação. Apresentava a CMO, apresentava os produtos, aí eu tinha vídeo falando do mercado imobiliário. Presencialmente. A gente tinha uma sala de reunião grande lá no escritório. Me lembro dela. Quando eu pedia um café da manhã, sentava os caras lá e treinava. Eu treinei, cara, assim, por baixo uns 1000 corretores. Era todo dia eu treinava 2, 3 imobiliárias. E aí nisso foi legal, porque no final eu dava o meu celular. Falando assim, ó, quem tiver negociação, vocês me ligam. E aí era o dia inteiro. Eu falo que nessa época eu era quase que telefonista, porque eu ficava o dia inteiro, acho que nem tinha WhatsApp ainda, mas eu ficava o dia inteiro respondendo mensagem, talvez até tinha, e-mail e telefonema, pedindo informação e tal. E isso acabou fazendo que eu conhecesse quase todo mundo, porque quem era dessa época, com certeza tem meu celular. É o mesmo até hoje. Fala Marcelo da CMO, todo mundo conhece, todos mesmo. Não só os gestores, mas também os corretores. E os caras têm meu celular até hoje, porque até hoje é o mesmo número. Então, assim, isso me deu uma liberdade com os corretores, porque nesse momento eu que atendia, explicava, muitas vezes ia lá no atendimento. E aí, beleza, o negócio começou a escalar. Aí começa a ficar mais difícil. Precisei de colocar mais gente para me ajudar, né? Aí depois entraram os gestores, hoje eu tenho um gerente, tenho coordenador. Perfeito. Mas eu acabo indo junto. Então, hoje de manhã eu estava em imobiliária, essa semana eu tive em 3 imobiliárias. Então eu gosto de ir, às vezes, numa equipe maior, assim, tem um momento, né? Perfeito. Então eu ainda não paro de ir, mas foi bom. Legal, massa. Uma dúvida. Dessa especialização no nicho, né? Eu vejo que a CMO fica talvez ali entre o econômico, mas principalmente mais médio padrão. Não sei se essa definição está certa ou não. Mas uma dúvida que eu sempre fico e os incorporadores também, né? Entre nichar mais, não, eu vou atuar 100% no Minha Casa Minha Vida e não vou para outro segmento. Certo. Ou eu vou no médio padrão. Vale a pena ir para o altíssimo padrão? Enfim. Qual que seria a sua sugestão e experiência entre estar extremamente nichado ou em um produto ou em algumas regiões ou não? Ficar um pouco mais aberto com relação a faixas ali de produto ou até de regiões. Cidades diferentes eu
particularmente não vi nenhum lugar no Brasil que conseguiu, foi pouquíssimos que conseguiram trazer uma pujança a nível nacional, mas essa às vezes sair um pouco do segmento que está lá e ampliar para o horizontal ou para um nicho acima ou abaixo, eu tenho visto que isso acontece, né? Queria ver na sua visão. Eu até acho que hoje a gente cresceu um pouco esse leque de padrão. Eu entendo que a gente é nichado em metragem, isso sim. Tá. A gente não gosta de fazer metragem grande. Sim, já tivemos alguns produtos, mas... Grande seria acima de 120 metros. Exatamente. Hoje, assim, 90%, 99% entre 60 e 120. Foge um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas... Pegam 2 quartos, pegam 3 quartos maior. Exato. Então a gente não foge dessas metragens e... Agora, esses produtos são posicionados em bairros diferentes. Aí sim eu acho que é uma estratégia inteligente, para nós faz sentido, que é pulverizar lançamento. A gente não gosta de concentrar num bairro só. Então, dificilmente eu tenho 2 áreas no mesmo bairro. Normalmente, se eu já tenho uma área num bairro, eu não compro outra até lançar aquele empreendimento. Eu gosto de comprar em regiões diferentes, atingir nichos de bairro, porque todo bairro está vivendo um nicho. E até também para não concentrar muito, porque eventualmente pode ser que naquele momento do lançamento vão ter vários lançamentos naquele bairro e aí eu estar concentrado ali pode ser um risco para nós, né? Perfeito. Então a gente gosta de estar com produtos de bairros diferentes, pulverizados, para não concentrar na oferta. Nem sempre acerta, mas eu não vou errar sempre, pelo menos. Não, faz todo sentido. Né? E o 60 a 120 talvez seja ali uma margem de pegar a maior parte do público que queira comprar. Exato. O cara não quer menos que 60, fica muito pequeno, mais que 120 é um público muito específico ali. Né? E aí, por isso que eu falo que não é só padrão, porque, por exemplo, nesse momento a gente vai fazer um lançamento num bairro caro, que tem um metro quadrado caro. A gente vai vender lá até acima de 9 mil, 10 mil reais um metro, mas com metragens menores. Então, beleza, eu acerto a metragem, mas num ticket mais alto. Mas para aumentar para 150, 200 metros é a questão mais de, talvez de demanda e de risco. É porque aí entra numa outra estratégia nossa, que a gente gosta de pulverizar... Desculpa, perguntar as estratégias, não sei se não, pode de boa, falar. não tem problema falar, porque eu acho que isso quem conhece a CMO não tem muita dificuldade em identificar. É só olhar para os lançamentos, né? Exato. Mas quem conhece a CMO vai ver que a gente sempre coloca pelo menos 3 tipologias no produto. Nesse próximo lançamento são 4. Então, isso já é uma forma de pulverizar o risco também, né? Porque você não fica com todas as tipologias iguais. Quando você sobe a metragem, acaba que o cliente é um pouco mais criterioso com mistura de tipologia e aí já não aceita tanto uma mistura. Eu acho, né? Então, me parece que se você vai para um apartamento de 200 metros, não faria sentido ter um 2 quartos junto. Faz todo sentido. Né? Então, por isso que a gente não sobe tanta metragem. Mas a nossa estratégia hoje é essa, mais é de pulverizar bairro mesmo. Perfeito. Mas a gente faz Minha Casa Minha Vida também. Também fazem. Fazemos e, inclusive, deve ser um grande braço da CMO nos próximos anos. Que legal. Você já tem um spoiler bem legal, porque é bem provável que a gente entra forte. Já fizemos no passado. Isso, eu lembro. Até então, a gente participa com alguns produtos no Eldorado Parque, que é Minha Casa Minha Vida. Lá a gente chega a fazer até faixa 2. Hoje a gente tem produto à venda no Minha Casa Minha Vida. E a gente vai abrir agora um braço sozinho da CMO. Mas, enfim... Como CMO também. Como CMO. Tá. Essa história de criar uma marca especial para um produto, eu acho que quando você atinge um tamanho de empresa muito grande, algumas empresas nacionais têm isso. Tem no caso da Cirela, né, que Cirela, é um cliente nosso certeza. ali, criou a Vivaz, que foi para a parte econômica. Mas talvez, como você falou, depende da atuação nacional. Exato. E uma pulverização muito grande também de distância entre os lançamentos ali. Né? E eles... A Cirela, por exemplo, atua no altíssimo padrão, com produtos, assinatura, tudo são mais. São 3 marcas com públicos distintos ali. Né? Minha Casa Minha Vida, o Livre e a Cirela mesmo. E esse produto Minha Casa Minha Vida hoje, ele não chega, pelo menos aqui em Goiânia, ele não chega numa metragem tão pequena. Então, e aumentou igual São também Paulo. um pouquinho, aumentou também a faixa e ficou um pouco mais próximo também do que era antes, porque o Minha Casa Minha Vida em Goiânia, você consegue viabilizar ele com 45 metros, por exemplo, 48. Então, assim, de 45, 48 para 60 não está tão distante, né? Porque em São Paulo você tem apartamentos abaixo de 20 metros, né? Aí já talvez, aí sim eu acho que talvez faria sentido, mas para nós aqui a metragem não muda tanto. Então, até com 55 você viabiliza Minha Casa Minha Vida. Então, perfeito. Por isso que para a gente não faz sentido mudar. Legal. Mas, enfim. Muito massa, cara. Bem legal a visão, porque eu fico de fora escutando as discussões, né? E a gente vê esses movimentos e acho que é bem legal a sua visão. Cara, sobre a minha área agora, a minha praia. Legal. Sobre tecnologia. Você é um cara que conheço também de muitos anos e lá de trás você sempre foi extremamente antenado em novas tecnologias. Seja na época que a gente teve o Inbound, lá atrás, a HubSpot,
na época dos stands, né, virtuais ali nos decorados, você foi um dos primeiros que, cara, vamos testar, vamos fazer. Sim. Então eu te vejo como um empreendedor que sempre esteve antenado com tecnologia. Não só em experimentar coisas novas, como viajando ao Brasil a gente se encontra em alguns eventos, você propriamente vai pessoalmente, né? Então eu queria entender assim, primeiro de uma forma um pouco mais ampla da CMO, tá? Essa consistência da CMO enquanto gestão, enquanto lançamentos, etc. Qual que é o papel, na sua visão, da tecnologia com relação a essa consistência? Tecnologia de uma forma mais ampla, ou seja, como que a tecnologia apoia vocês ali na gestão, né? E me dando a pergunta, o que hoje a CMO, na sua visão, já faz? Cara, isso aqui a gente faz, roda super bem feito, já rodou o ciclo PDCA e está funcionando perfeitamente. Isso daqui ainda não roda, são parafusos que precisam aumentar. Só para ter uma noção, então, primeiro, importância da tecnologia na gestão e depois o que vocês já fazem de uma forma pavimentada, o que você busca de tendências ali para frente. Legal. Cara, acho que assim, para começar, é uma cultura aberta à inovação, né? A CMO sempre, desde o meu pai, assim, sempre foi muito aberta à tecnologia. A inovação como um todo, inovação não é só tecnologia, Perfeito. Mas a gente sempre implantou uma cultura aberta de inovação. Pra você ter ideia, a gente tem um programa de inovação anual na empresa, que um colaborador inscreve um projeto, ganha um prêmio em dinheiro no fim do ano. Isso tudo é promovido anualmente na empresa. Já tem vários anos que a gente promove esse concurso e isso faz parte da nossa cultura aberta à inovação. E inovação para todas as áreas. Pode ser todas inovação as áreas. Na área construtiva, Não, ano passado quem ganhou não era tecnologia, foi um prêmio, uma obra, criou um carrinho que levanta uma betoneira para dentro da caçamba para o funcionário não ter que fazer força, e aí tem um motorzinho e tal. Que massa. Bem legal. Então, assim, ganhou lá. Cada colaborador entra com um projeto, qual que é o projeto de inovação, e aí existe uma banca que avalia e tem a aplicação. Tem um formulário que ele preenche com foto, descreve. A gente é um pouco mais detalhista, porque normalmente a gente pega o projeto campeão e inscreve nos projetos nacionais para concorrer, às vezes, um prêmio maior, né? Bacana. E aí já vem um padrãozinho, assim, mas... Legal. Aí ganha um cheque, acho que é 5 mil o cheque, então tem um reconhecimento, né? Que legal. E, enfim, então a gente já tem essa cultura aberta à inovação há muitos anos e de literalmente qualquer um poder sugerir uma inovação de processo ou de tecnologia. E aí quando a gente vai para a área de tecnologia, o fomento, principalmente com os líderes e gerentes, é muito grande. A gente faz questão de, dentro das metas anuais, semestrais, de cada gerência, ter um processo de tecnologia envolvido. Eles têm essa obrigação de buscar uma inovação tecnológica para o processo deles. Para exatamente tirar o gerente da zona de conforto, dele entender que ele tem que evoluir o departamento dele, o processo dele de alguma forma. Então, assim, os caras às vezes falam assim, mas não tem nada para fazer. Eu falei, então você vai atrás. Você procura. Às vezes a gente não vai aprovar por orçamento ou por não fazer sentido, mas a gente quer estar ligado no que está tendo de novo. Então, isso incentiva o gerente, o líder a ir atrás de novidades. Perfeito. Então, o tempo todo a gente está buscando uma tecnologia nova, está querendo saber o que está tendo de novo no momento. Incentiva eles também a participarem de feiras. Então, quando eles vão... Eles estavam semana passada numa feira. Real, que eu reencontrei o Alisson no evento de inteligência artificial. Exatamente. Uns 3, 4 meses atrás. Exatamente. O coordenador comercial. Então, de fato, ele estava lá buscando inovações para a CMO. Exato. E aí, depois que eles participam, semana passada, 4 estavam num evento em São Paulo, um Concrete Show. E aí eles apresentam para a gente depois como que foi a visita e a gente quer saber o que tinha de novidade de tecnologia lá. Então, por exemplo, eles vieram com um software de inteligência, não era nem inteligência, não, era uma inteligência artificial que mapeia a indústria e tal. A gente achou super legal, já está analisando implantar. Então, toda vez que alguém visita, traz alguma coisa. E isso cria uma cultura de inovação na empresa, né? Então, cara, é tão louco isso. Acho que já até respondendo a segunda pergunta, porque a gente começou a ter tanto sistema na empresa e tem tanto sistema em análise, em implantação e em retroalimentação do sistema que começou a dar uma travada na empresa, sabe? Chegou num ponto que tinha tanta coisa acontecendo que nada andava. A gente criou um departamento de gestão de processos digitais dentro da empresa. Hoje tem uma equipe só para tocar os processos, porque é tanto sistema em implantação que a gente não sabia, tinha sistema que a gente estava pagando e não estava usando, ou não estava rodando certo. Foi criado, Marcelo? Tem 2 anos. 2 anos. Que legal. São mais de 80 sistemas rodando hoje na CMO. 80 sistemas? 80. Ou em implantação, ou em
rodando ou testando para ver se vai dar certo. Tem participado de alguns eventos, inclusive a gente vai fazer um webinar agora, 14 de agosto, com o pessoal da Planning, sobre essa esteira imobiliária. Que, cara, de fato, um dos grandes gargalos do mercado é ter vários sistemas e, entre aspas, caixinhas diferentes em várias etapas. Exato. E essa fragmentação em um monte de caixinhas, cara. Isso trava no sentido de relatórios, de governança, você tem uma perda operacional. Então, às vezes, não é... O desafio maior está sendo, primeiro, ela colocar as caixinhas nos sistemas e depois, cara, entender o que faz sentido, o que não faz, o que se integra um ao outro para poder ter essa esteira o mais integrada e o mais perene possível. A gente chegou num ponto que estava acelerando demais. Eu falei, não, gente, calma, porque, assim, primeiro que o dinheiro não é infinito, a gente tem que escolher os sistemas que fazem sentido. Isso vale para todas as áreas. Todas as Construção, áreas. vendas, todas as áreas ficaram com muitos sistemas. E assim, pelo menos a gente chegou num modelo de negócio agora que a gente está limpando umas pendências que tinha sistema que estava desde 2022, 2021, testando e o negócio não ia para frente. Aí falou, gente, isso aqui tem que dar um negativo. Tá? Então a gente está dando uma limpada para trás, até para abrir para novos, né? Para entender se faz sentido novos e tal. Perfeito. Mas foi muito legal. Foi um ciclo PDCA que a gente passou. Que legal. E esse departamento foi necessário ser criado, né? Já são duas pessoas. Independente que ele conversa com cada. Ele reporta direto aos sócios, aos diretores. E ele conversa com todos os gerentes. Então qualquer reunião de sistema que vai ter novo ou em estudo, eles têm que estar junto. E eles não são o TI da empresa. Você fala assim, então eles não é o TI da empresa. Tem o TI da empresa, né? E eles não são o TI, eles são, chama gestão de processos digitais, acho que o nome é esse. Até eu falo do tripé, né, de processos, pessoas e tecnologia. Acaba que cada área tem os seus processos, tem as pessoas que têm que ser treinadas e tem a tecnologia que vai abraçar. Sim. Não é só... Se tira um dessas partes, tem só tecnologia, ou tem só processo, ou tem só pessoas, cara, não vai funcionar. É esse tripé, né? E para fazer isso organizar num tamanho da companhia como a CMO, tem que ter alguém com competência e uma interface mais e é super complexo, né? Porque, enfim, primeiro que a pessoa que vai fazer isso tem que literalmente entender um pouco de todos os departamentos. Porque você tem que entender o processo de todos os departamentos para discutir o departamento. Perfeito. Até porque a tecnologia vem para poder aplicar os processos. Exato. Os processos vêm antes da tecnologia. Então você forma uma pessoa que tem ali uma visão geral da empresa. Segundo, que tem que ser alguém que entende de tecnologia, porque você senta para conversar com vocês da área, os termos são muito técnicos, né? E aí, enfim, tem uma parte aí técnica que não é muito difícil de entender, né? Então, é difícil achar. A gente primeiro... Você conseguiu como no mercado? Não, a gente não conseguiu. Existe esse cargo, essa pessoa? Não, a gente ficou muitos meses tentando contratar, não achamos ninguém. Aí, por fim, a gente identificou uma colaboradora interna nossa, que é engenheira, que tinha muita afinidade com a área e tinha essa vontade de mudar de área, literalmente, porque ela saiu da engenharia e foi para a tecnologia. E desde então a gente vem investindo muito nela, em curso. É uma pessoa fantástica, é divina. Perfeito. E ela está em formação, mas talvez um perfil de potencial gerente de projeto fantástico. Ali, talvez, né? Exatamente, a tendência. PM ali, né? Que acho que talvez ser o cargo mais próximo de fazer essa. Mas ela está super bem no cargo, está crescendo cada dia mais, é uma pessoa muito boa. Enfim, foi necessário. Então é um ciclo novo para nós também, né? É uma área que não existia, né? Perfeito. E na área de tecnologia ali mais voltado para a parte de vendas, assim. Acho que você é um cara de diretor comercial, então você sabe muito bem toda a jornada, desde ali da atração dos leads, das campanhas online e offline, todo o processo ali de pastas, o dia do lançamento, enfim. Só para entender, porque eu vejo que a tecnologia para a parte de vendas, ela tem os 3 principais agentes, né? Certo. Talvez ali o gestor, que os gestores precisam ter controle da venda, no sentido de dados, de aprovações, de indicadores, né? Então esse cara, a tecnologia ajuda esse cara a ter uma gestão com mais controle, né? Certo. Os corretores, no final do dia, você trabalha com ligados à CMO, deve ter quantos corretores ali? Assim, na nossa base, mais de 8 mil, né? Mais de 8 mil corretores. Sim. Né? Então você precisa permitir que esse cara tenha não só materiais de venda, disponibilidade, envio de proposta, etc. E no final, o cliente final que vai comprar da CMO. Esse cara precisa ter desde o atendimento rápido quando ele precisa, na hora de assinar um contrato digitalmente, no dia do lançamento, mas enfim. Esse papel da tecnologia nas vendas, né? Qual que é a sua visão, o que a CMO tem de visão não só agora, mas de visão também de futuro. E não sei se você está com a questão de inteligência artificial, pegar um pouquinho no final ali a sua opinião, que é uma tendência que eu tenho percebido, e não só
a gente tem aplicado também diretamente agora já, e é algo que vai efetivamente, não como algo, uma hype ali, uma modinha, mas vai impactar diretamente. A gente está super dentro da inteligência artificial também. Bom, vamos lá, acho que até a gente está contratando Facilita novamente, já fomos clientes, estamos voltando a ser, então legal tocar nesse assunto. Acho que o entendimento de uma tecnologia no processo de venda é impossível pensar no nosso mercado sem um CRM implantado e sem um ciclo dentro de um sistema, às vezes até mais de um sistema, né, Glauco? Acho que assim, a gente já testou outros CRMs e outros modelos de CRM também, como fluxo de cadência, por exemplo. Perfeito. Nós passamos por esse momento do outbound lá na empresa. O inbound começou, depois o outbound. E acho que até o tratamento do lead, né? No início todo mundo tinha SDR, esse SDR hoje, eu falo que ele sofreu mutações, né? Sim. Lá na CML a gente nem chama de SDR mais, a gente chama hoje de guardião do lead. Né? Que a pessoa que cuida do lead, porque o SDR parece que ele para ali no início, no primeiro atendimento, e não tem uma evolução, né? Então hoje a nossa equipe cuida do lead do início à venda. Então não é só um filtro inicial. Ele mas não passa os corretores o bastão. não, ele faz o trabalho de qualificação, mas ele acompanha o até corretor vender até o final. E participa do resultado. Tem a participação do resultado. Tem percentual da venda. Perfeito. Então, assim, ele está mais preocupado com a venda do que, às vezes, o corretor. Fica chateado quando dá perdida, então ele acompanha a venda, né? Perfeito. Então, é um modelo também que tem visto de tendência. Não ter ir diretamente para o corretor é um risco muito grande de velocidade, cadência, não é o perfil do corretor. E ter somente a SDR fazendo a qualificação e passando o bastão, lá na frente vai ter um processo de falta de cadência, de acompanhamento, de sistemas que também vai acabar, resolve o início do funil e fica na frente ruim. E não tem jeito de fazer isso sem sistema, Excel não dá. Então tem que ter um sistema com a leitura Kanban, organizado igual a Facilita tem, né? E fora todas as outras funções que vocês têm. Perfeito. Mas enfim, começa daí, né? E também um entendimento do lead que eu vejo hoje, nós temos uma meta de custo por lead, mas assim, é uma meta só para a gente não estourar muito nossa verba, mas hoje para nós é muito mais importante CAC do que custo por lead. Perfeito. E a gente faz um CAC verdadeiro, que é muito difícil. Perfeito. Tá? Porque o nosso CAC não é só digital. Ele pega CAC geral. Ele entra em stand de venda, o nosso CAC. Tudo nosso CAC entra tudo. Vendas, pessoas, nós temos o CAC digital, mas a gente tem o CAC total. Perfeito. Então, assim, divide os dois CACs, um só para a parte de mídia e o CAC mídia e no CAC pegando tudo ali. Então, assim, para nós o CAC é tudo hoje. E nós temos meta de CAC a sério lá na empresa. Para quem não sabe, o CAC é o custo de aquisição do cliente, né? E o CPL, né, que seria o custo por lead, ele só avalia quanto custou o lead. Exato. E se custou R$20 ou custou R$500, tá caro ou tá barato? Depende. Exatamente. Tem que saber o que converteu, o que não converteu. Exatamente. Então o CAC ele evita essa análise. Já vi, qual que é o seu lead? Eu falei, cara, depende. Eu tenho lead de R$1 e eu tenho lead de R$500. Interessa qual que é o CAC versus qual que é o percentual no planejamento financeiro do VGV e essa conta ficar eficiente. Exatamente. Né? Então, hoje a gente olha muito mais o CAC. Isso em reunião de gerentes, a gente apresenta isso para a empresa inteira, o CAC. Então, é uma leitura muito mais complexa a nossa, né? E com a Housing também consegue filtrar melhor essa informação. Então, a gente tem direcionado muito o nosso investimento, né? Pensando dessa forma. Então, através de um sistema, a gente consegue... Primeiro, só tem isso por conta do sistema, né? Porque a gente consegue filtrar a origem, consegue levantar os gastos. Perfeito. E aí não é só o CRM, mas a gente tem um RP bem fechado. Não tem um custo que não é lançado dentro do RP. Aí eu já tenho um BI que lê o RP, que lê o CRM e me traz os dashboards automaticamente. Então a gente começa a usar o sistema para trazer uma leitura muito mais dinâmica para a gente hoje, né? Perfeito. Uma gestão de orçamento também é toda dentro de BI. Então, para nós hoje, é leitura diária de orçamento. A gente sabe exatamente quanto que eu tenho ainda de verba, se eu estou estourado ou não estou, se pelas unidades disponíveis eu vou estourar, se eu vou precisar de suplementação de orçamento, aí eu tenho que levar isso para a reunião e já lançar isso em viabilidade. Então, essas leituras são muito dinâmicas, porque a gente tem hoje o sistema, a maior parte possível, integrada. Perfeito. E dando essa leitura o tempo todo para a gente, né? E o maior gargalo que a tecnologia te hoje seria essa parte da fragmentação dos sistemas, de não ter algo... realmente... Essa tentativa de integrar os sistemas. Hoje, assim, a gente tenta integrar. Até amadurecemos muito hoje o entendimento que não é necessário tudo ser integrado. Muitas vezes é melhor ter um sistema muito bom naquilo que ele promete, mesmo que ele não integre,
paciência. Se integrar seria bom, mas se não integrar, tá bom. Pelo menos ele me entrega a melhor solução para o processo que eu preciso. Então, talvez resolva ele 3 ou 4, que seriam para fragmentar, Também. fica em um só, por exemplo. Exato. Né? Já é um ganho gigante. Exatamente. Ali, né? Tá. Então tem esse lado também de antes a gente queria que tudo integrasse. Hoje já não tem essa obrigação. O BI também ajuda bastante, porque hoje a gente utiliza o Power BI, ele consegue puxar informação de quase todos os sistemas, então para nós isso também ajuda bastante. Acaba que o BI ali, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas basicamente ele consegue pegar várias fontes de dados, né? Isso. Então você pode ter uma visão única, mas pegando parte, sei lá, do Excel, parte do CRM, parte do ERP e ter uma visão unificada de todo o processo. Então, né? para nós ajuda muito. A gente tem, assim, pelo menos uns 20 painéis de Power BI rodando na empresa. E isso dá uma lei com cada um, com várias abas, né? Perfeito. Então, todo departamento acho que tem que ter no mínimo 3 painéis. Isso foi uma meta nossa. Então, já está rodando bem na CMO. Cara, fico muito feliz, parabéns mesmo. Legal, cara. Não, mas deu trabalho demais. Fala assim, vou falar essa do Power BI aí, eu até arrisco dizer que em algum momento a gente quase desistiu. E tem dado certo, mas nossa, falar assim parece que foi fácil, cara. Mas a gente atende grandes incorporadores ali, eu acho que é um desafio constante. Nossa, até nosso próprio aqui também, enquanto empresa de tecnologia. Você depende da tecnologia e tem que ficar também sempre avaliando o que é melhor, integração, e sabe por que dá certo? E é um trabalho orgânico, não tem? Eu vou fazer isso agora, eu vou implantar e acabou. Não, cara, é um trabalho porque a empresa vai modificando, o processo vai modificando, as pessoas vão modificando, o modo de negócio vai modificando, então você vai se adaptando de acordo com o tempo ali. Né? Não, e só dá certo porque tem engajamento da diretoria. Assim, porque é muito difícil implantar sistema, é quebra de cultura, o processo estava de um jeito, tem que mudar. Não é que o gerente ele não queira, seja preguiçoso, longe disso, são muito competentes, mas, poxa, é muito mais fácil continuar do jeito que estava, para que eu vou fazer isso, né? Mas é porque a gente sabe o salto de gestão que dá uma informação, né? Então, a nossa gestão é muito dentro do negócio. Meu pai, cara, assim, incrível, tanto que ele faz muito mais do que eu e meu irmão, que somos mais novos, deveriam fazer, né? Ele às vezes participa da implantação de todas as reuniões, vai para dentro, quer saber como é que funciona. Que legal, cara, não sabia. Não, é impressionante. Seu pai, ele estava muito na parte mais de obra e não sabia dessa. Não, é impressionante o tanto que ele pega e ele lê o sistema, ele quer ler como é que fala? Os manuais. Eu falo, cara, é impressionante. Já tem 67 anos, meu pai também, assim, tá longe de estar gagá, né? Sacanagem falar isso. Meu pai é muito novo, mas ele está muito dentro do processo. Então, por isso que também todo mundo pega para fazer, sabe? Eu lembro quando foi implantar o RP, fundador da empresa, já lá na frente, continua com esse engajamento. E ele enche o saco nosso para arrumar novos, sabe? Tipo assim, quer saber por que não deu certo e tal. Então, por isso que todo mundo pega para fazer. Fala, cara, o dono está aqui mandando, a gente vai fazer. É o que você falou, que essa parte da diretoria, Marcelo, faz todo sentido que qualquer sistema, seja qual ele for, tem que ter um líder do projeto. E esse líder tem que ter uma linha de autonomia mais em cima. É como se fosse ele o piloto. Ele não precisa diretamente estar junto com as equipes. Sim. Mas na hora da turbulência, na hora de colocar energia para o avião decolar, é ele que tem que passar tranquilidade, ele que tem que estar no comando. Se não tem esse comando, qualquer turbulência que der, qualquer problema, o projeto para de utilizar. É isso aí. Né? Então, tendo a energia da diretoria, tendo a visão de processos, pessoas e tecnologia, que a tecnologia não se resolva tudo. E sabendo que o ciclo é PDCA, vai iniciar um processo, implantar, vai ter melhorias, né? Aí você tem os critérios principais para que tenha sucesso aí na aplicação da tecnologia. Exatamente. A escolha primeiro, né? Escolher bem um sistema é o primeiro passo, testar, conversar com outros clientes. Mas a partir do momento da escolha, você tem que ir até o fim, né? Nós fizemos um processo agora recente, até eu elogiei para você fora do ar, mas passando também para os ouvintes aqui sobre a CMO colocou vários departamentos para testar detalhadamente sobre essa funcionalidade. Né? Ou seja, passou por um processo, você falou lá atrás, do planeja muito mais para quando executar está tudo certo. Exato. Então você passou por isso e faz todo sentido, porque toda implantação gera investimento, gera energia, gera cultura. Então você tem que melhor tomar uma decisão de uma forma correta do que acelerar a decisão e lá na frente ter que fazer uma substituição. Exatamente. E você falou bem, as tecnologias são difíceis de implantar, são caras. Toma tempo de gestores, que é a hora mais cara da equipe, né? Mas enfim, eu falo desse tanto sistema, parece que é fácil. Cara, a gente sofre muito para implantar. Eu citaria no máximo uns 10, como você falou 80. Nossa, tem muito sistema. É porque às vezes tem uns que são pequenininhos, assim, que fazem só uma ponte de processo e tal.
mas todas as áreas nossas hoje são via sistema. A gente acabou de implantar que é um CRM pós-venda, que é para o cliente, que é uma plataforma de relacionamento com o cliente, onde ele faz toda a vida dele com a CMO lá dentro. É incrível, assim, eu estou super feliz com o resultado. Esse projeto tem 5 anos, cara. 5 anos. Assim, por vários momentos eu achei que não ia dar certo. E deu certo, tá no ar. Então hoje, assim, o cliente... Porque antes ele tinha um painel lá que ele tirava, por exemplo, extrato bancário. Tá. Aí ele, para fazer assistência técnica, ele tinha que acessar um outro login. Aí para ver as fotos de acompanhamento de obra, ele tinha que entrar no site. Eu falei, experiência, é muito ruim, exatamente. Aí o termo da moda, né, a experiência do usuário, perfeito, né, tava muito ruim. E assim, com painéis antigos, assim, não era legal a experiência de clique, de interação, não era intuitivo, né? E aí a gente conseguiu unir tudo num lugar só, super bacana, massa, bonito. Cara. O cara faz tudo num login só. Ele tira extrato, tira a segunda via de boleto, vê foto da obra. Perfeito. E aí... Essa experiência, se sente cuidado. A navegação no celular é legal, sabe? Assim, os botões são fáceis de clicar, independente do nível de... Parece que são detalhes, mas não são detalhes. Não, né? É o tempo dele, é o respeito dele, e você está passando isso para os clientes. Isso da experiência do cliente, uma coisa que eu gosto de falar, que é bem legal, é assim, o cliente não compara a CMO com outra construtora. Porque dificilmente ele é cliente de 2 construtoras. Sim, né? Verdade. Ele compara a CMO com Uber, com iFood. Perfeito. Que você abre o aplicativo, com um clique o carro chega na sua casa. Você abre o aplicativo, com 2 cliques a comida chega na porta da sua casa. Perfeito. Então você tem que ter essa experiência, essa comparação que a gente tem, né? Então não pode ser diferente, você não pode se conter com algo menos do que isso. E a comparação não é com concorrente, a comparação é com a experiência que ele está tendo com outras experiências de compra. A tecnologia hoje está presente em tudo. Perfeito. A gente faz compra online, rede social. Perfeito. É o tempo todo no celular. E assim, celular, né? Isso é uma outra reflexão, porque no nosso site já mais de 50% dos acessos são mobile, seja celular ou tablet. Então, como que você pensa num site para o computador? A gente vai refazer nosso site, a gente foi atrás de uma consultoria de UX, pensando numa experiência de navegação, começando no mobile e depois para o desktop. Porque não faz o menor sentido. Hoje a gente não é exemplo, meu site não está legal no celular, então eu falei, cara, mas tá essa errado. Dinamicidade, né, Marcelo? Eu conheço você, deve ter uns 10, 12 anos, eu acho. Talvez já trocou de site o quê? Várias vezes já. 3, 4 vezes. Mas é isso, no final do dia, a tecnologia está modificando, as tecnologias mudam e, cara, você não vai construir hoje algo para ficar lá na frente. Não, tem que mudar mesmo e tal. Mas eu já tinha um tempo que eu tinha essa vontade. Mas dessa vez a gente preocupou com isso, né? Assim, cada época é uma coisa, né? Mas a parte do UX eu acho que para mim é fundamental. A tecnologia por si só, que não tem a parte de usabilidade, mobilidade, todas as grandes tecnologias têm algo muito fácil e que seja na palma da mão. Se não tem essas premissas, cara, já está lá atrás, né? E para finalizar, sobre a parte de inteligência artificial, você tem visto algo já na prática, algum projeto da CMO? Não, muitos, na verdade. O cara que está antenado é diferente. Não, mas é legal, porque na verdade, olha só, até isso não é mérito meu. Você está falando que eu sou antenado, mas hoje eu admiro muito a nossa equipe, isso vem dos nossos gerentes, mas quem é muito à frente da área de tecnologia hoje é meu irmão, inclusive. Ele que cuida dos projetos digitais da empresa. Legal. E a maior parte das inovações tem vindo dele, então até que eu não vou ganhar o mérito dessa não. Legal. E a parte de inteligência artificial, inclusive, foi iniciativa dele com a equipe e tudo mais. Mas a gente contratou uma consultoria de inteligência artificial. Inclusive, muito legal, a gente deu um curso de chat GPT para todo mundo da empresa. Quem queria participar, a gente pegou um sábado, ficou o dia inteiro. Que ele é algo mais horizontal e que você vai colocar na cultura para o cara aplicar na prática para ajudar no dia a dia. Contratamos várias licenças profissionais do chat para a equipe, porque... Uma coisa, a gente sabe que está todo mundo usando. Aí ficava usando escondido. Cara, para que usar escondido? Vocês vão usar aberto. Pode usar. A gente quer que vocês usem, né? Só que vamos aprender a usar. Perfeito. E aí no curso que a gente fez, parece meio óbvio. Isso aí qualquer criança usa. Mas tem vários comandos, estratégias de utilizar. Eu achei o máximo. Eu fiz o curso também. Então foi muito bom. Uma cultura também, né, Marcelo? Você sai da ideia do... Está ouvindo falar, é uma revolução para algo, cara, de verdade, como que isso usa. E essa semente plantada começa a abrir. Cara, você está fazendo isso, o que mais que pode fazer aqui? Como é que você pode conectar com o sistema? Como é que pode ajudar? E aí a coisa anda. Né? Exato. Então, mostra que a gente é aberto. Desse treinamento, saiu o nosso manual de conduta de utilização de inteligência artificial dentro da empresa.
Então hoje a gente já tem um manual de até onde a gente entende que é legal usar, a partir de onde que não se deve utilizar. Tá. Então hoje isso é divulgado para todos os colaboradores, um manual de utilização de inteligência artificial. Claro que isso é muito mutável, ao longo do tempo a gente vai ter que refazer esse manual algumas vezes, mas a gente, calma lá, vamos pelo menos escrever, para não, daqui a pouco a gente perder o controle também. Perfeito. E, cara, a gente está analisando em tanta área inteligência artificial, projetos, gestão de obras, área de vendas, a gente já está utilizando algumas ferramentas em vendas. A gente está soltando uma campanha publicitária agora que todas as peças foram feitas em inteligência artificial. Os outdoors que vão para a rua são peças de inteligência artificial. Ficou muito legal. Que legal, cara. A campanha vai entrar agora. Eu acredito, Marcelo, seria agora já recentemente. É a campanha institucional da CMO que vai entrar, os outdoors de rua são todos inteligência artificial. Uma dúvida. Tem alguma... Porque assim, você está super à frente, a CMO à frente. Tem alguma incorporadora que é referência para você, nesse sentido de inovação, tecnologia, ou não? Entendi. No Brasil ou fora que você possa tem várias citar. que a gente gosta, né, que a gente admira, mas acho que na parte de inovação já tiveram algumas mais à frente e aí perderam um pouco, né? Acho que alguns profissionais saíram, então... Enfim, hoje não tem assim, alguém que a gente se assemelha. A gente olha um pouco de tudo, mas talvez seria mais uma cultura de inovação própria, essa coisa, e aí cada área vai procurar suas referências, exato. Os cases, a gente etc. visita muitas outras empresas, fora de Goiânia, inclusive. Você participa de encontros junto com outros incorporadores. Sem dúvida, também. Eu participo de vários grupos, associação, ADM, Sinduscom, CEBIC, e a gente tenta estar ligado, mas a comunidade é muito unida, né? Então, aqui em Goiânia, a gente tem um relacionamento muito bom entre as incorporadoras, então o tempo todo a gente está se falando e por aí vai. E visita fora, né? A gente tenta visitar fora também, ficar só no mundo Goiânia. Eu já fiz missões de visita nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já foi para a Alemanha, a gente está organizando uma para a China ano que vem, para visitar as incorporadoras lá. Então também tem que olhar assim, abrir um pouco o universo, né, para não olhar só local. Então tenta olhar um pouco para fora também, né? Legal. Cara, sensacional, né? Valeu. Passar uma mensagem final para os incorporadores ali, eu gosto sempre de... Eu acho que o bate-papo foi sensacional mesmo. Fiquei muito honrado e muito feliz. Eu já te conhecia da sua história, mas hoje foi legal também que eu conheci ainda mais, né? Obrigado. Ainda mais do Moacir, da sua... Então, tá respondido. Essa consistência da CMO há tantos anos nas 100 maiores e etc. tem uma base por trás, tem valores por trás, né? E eu acho que esse é a principal mensagem ali. Mas, por favor, uma mensagem final para os incorporadores. Legal, acho que de experiências que você possa compartilhar com eles também. Enfim, acho que a história não é um acaso, né? A sorte só aparece para quem trabalha todo dia, né? De certo? Então, acho que é uma frase aí que a gente repete muito na empresa, porque nenhum sucesso é um acaso. Lá nós somos 3 sócios diretores que trabalham muito. Assim, eu não tenho o menor problema em falar que eu sou herdeiro, porque eu sou, né? Sou filho do meu pai, que foi fundador da empresa. Mas eu trabalho muito para dar tudo certo. A gente está lá todos os dias. Meu pai é um exemplo de profissional que trabalha muito também. A gente deve muito aos nossos gestores. Eu nunca gostei de falar que a gente é o responsável do sucesso. O sucesso é um total de pessoas que estão ali trabalhando. Enfim, a consistência do nosso sucesso é a consistência de um trabalho muito grande, de uma equipe muito focada, alinhada e que vem colhendo bons resultados, né? E uma visão de negócio, de análise de mercado que a gente faz constantemente também. Então, enfim, eu acho que o MPC que eu usei no início serve para finalizar aqui, que é um montão de pequenas coisas aí que a gente vai fazendo e vem dando certo, né? Perfeito. Valeu, meu amigo. Obrigado. Sensacional. Muito obrigado. Valeu. Curta, compartilhe. Cara, esse bate-papo vale a pena você assistir e compartilhar, porque realmente é uma história de sucesso. O Marcelo Moreira, junto com a CMO, está entre as 100 maiores e com certeza essa consistência e essa grandeza que eles conseguiram, teve extremamente aprendizados aqui. Então, novamente, muito obrigado. Obrigado a você que assistiu a gente até aqui e um forte abraço. Continue acompanhando os próximos episódios do Papo de Gestão. Valeu, um abraço.